Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Esta frase não é apenas filosofia. É o mapa para o campo de batalha mais antigo da psique humana, onde a alma se confronta com a sombra projetada em um predador. Se você já sentiu seu espírito sendo drenado, seu valor roubado, sua própria realidade questionada, saiba que essa não é uma simples falha de comunicação ou um desentendimento trivial. É a arquitetura de um cárcere psíquico, desenhado para manter você na escuridão, destruindo sua essência por dentro. Quase todos os conselhos sobre narcisismo falham miseravelmente porque se concentram na superfície, no comportamento visível, nas táticas de manipulação diária. Eles ignoram a dinâmica arquetípica, a matriz invisível que aprisiona tanto a vítima quanto o agressor. A maioria ignora que existe um único e letal ato de autonomia que quebra este ciclo de forma irreversível, não através da luta externa, mas da revolução interna. Fique até o final, porque a técnica final que vou apresentar, baseada na alquimia junguiana, é tão potente, tão capaz de desestabilizar a estrutura da realidade do narcisista, que pode ser perigosa se usada sem consciência plena da sua própria força. O próprio Carl Jung ensinou que a sombra só pode ser combatida se for reconhecida e integrada em nós mesmos. Não se trata de buscar vingança ou de punir o outro, mas sim de alcançar a individuação. Vamos mergulhar no que ele chamava de complexo paterno e no que acontece quando a máscara do narcisista, forjada pela persona e pela grandiosidade, é confrontada não por um espelho, mas pelo abismo da verdade desarmada. Neste exato momento, um desses mecanismos de auto-engano está fazendo você reagir ao invés de agir, mantendo o cordão umbilical psíquico que alimenta o vampiro emocional, a sombra que se nutre do seu sofrimento. Quando eu revelar a única ação, a retirada silenciosa da sua alma, você vai entender por que todas as suas tentativas anteriores de fuga e confrontação falharam. Você descobrirá o segredo da projeção mestra que mantém o narcisista de pé, as 5 fases da queda narcísica vistas pela ótica arquetípica e, o mais importante, a estratégia exata para retirar o ouro, o potencial não vivido, que você, inconscientemente, depositou na casca vazia do outro. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é a única coisa que, quando feita de forma implacável e silenciosa, destrói a base da realidade ilusória do narcisista, forçando-o a confrontar o vazio que ele tanto teme. O narcisista não é apenas uma pessoa. Ele é um complexo. Ele é, acima de tudo, uma personificação da sombra coletiva que se recusa a ser vista. O narcisista habita um castelo de vidro, onde cada janela reflete a imagem que ele desesperadamente quer que o mundo veja. A persona inflada, o ego grandioso. Mas por trás dessa fachada brilhante, habita o complexo de inferioridade mais profundo e aterrorizante. Esta inferioridade é o fardo que ele tenta a todo custo projetar no outro, transformando você no depositário de todo o lixo psíquico que ele não consegue suportar. Para entender como derrubar essa estrutura, primeiro precisamos reconhecer a mecânica da projeção. Jung nos ensinou que o que nos irrita no outro, o que nos fascina ou nos destrói, é frequentemente uma parte não reconhecida de nós mesmos. Você não se apaixona pelo narcisista. Você se apaixona pela projeção que você lança sobre ele. Você deposita no seu parceiro a sua ânima ou ânimos, a sua força, o seu potencial de completude, o seu self ainda não realizado. O narcisista, sendo um receptáculo vazio e habilidoso, percebe a projeção. Ele capta o potencial. Ele usa essa energia que você lhe dá para inflar o seu próprio ego precário. Ele não ama você. Ele ama o reflexo de poder que ele vê através do seu olhar. Você não é a parceira. Você é o espelho que reflete o Deus que ele precisa ser para não desmoronar no abismo da própria nulidade. É por isso que as táticas comuns de comunicação, confronto ou súplica falham. Quando você tenta conversar, ele não ouve. Quando você tenta argumentar, ele desvia. Ele usa a deflexão, a confusão e a negação como muros contra a verdade. Se você tenta usar a lógica, está tentando demolir um castelo de vidro com um martelo de papel.
A única linguagem que ele entende é a da projeção e da retirada. A sombra do narcisista é colossal. É o Drácula que se recusa a ver o sol. E ele só consegue existir se houver um doador constante de luz e sangue, que é a sua energia emocional, o seu foco, a sua dor. A sua reação de dor é o suprimento dele. O seu sofrimento é a prova de que ele ainda existe e tem poder. Se você reage, ele vence. Se você tenta provar seu valor, ele vence. Se você chora e implora, ele é o rei. O que fazer então, se o campo de batalha não é a relação, mas a sua própria alma? O que fazer para que este predador caia, não por uma força externa, mas por um colapso interno do seu próprio sistema de suporte? A única ação, o grande segredo da alquimia psicológica contra o complexo narcisista, é a retirada silenciosa da projeção. Não se trata de sair fisicamente, embora isso possa ser necessário. Trata-se de sair emocionalmente, energeticamente e psiquicamente. É a desinvestidura do self no outro. É a dissolução da imagem do Salvador ou do demônio que você projetou sobre ele. Pense no seguinte: com a profundidade que Jung exigiria, você deu a este indivíduo um tesouro, que é o seu potencial. Você o vestiu com a capa de herói ou diamante perfeito, o que quer que fosse o buraco arquetípico que você buscava preencher em si mesma. O narcisista está usando a sua luz para brilhar. O momento em que você retira essa luz, o reflexo cessa. A máscara se torna inútil, como se retira uma projeção. Não se faz isso através de uma declaração dramática. Faz-se isso através da indiferença radical e da introspecção implacável. Primeiro, você deve reconhecer que a força que o narcisista tem sobre você não é dele. É sua. É a sua força não vivida que ele está sequestrando. O primeiro passo é o reconhecimento, onde em sua vida você está deixando de ser a heroína da sua própria história, transferindo a responsabilidade da sua felicidade, do seu valor e da sua segurança para este ser. Ao invés de perguntar, por que ele me trata assim, você começa a perguntar, por que eu permito que o meu inconsciente me mantenha nesta dança macabra? O que nesta relação está ressoando com uma ferida antiga, com um arquétipo de vítima, de salvadora, ou com a figura parental ausente? Quando você faz essa inversão, a energia que fluía do seu peito para o dele é redirecionada. É um ato de amor próprio profundo, quase violento em sua intensidade. Você tira a bateria do aparelho. O narcisista pode continuar a falar, a acusar, a manipular. Mas agora ele está falando com o vazio. Não há mais eco, porque você não está mais ressoando com a frequência da dor que ele emite. A retirada da projeção tem um efeito devastador e gradual no narcisista. Ele entra em colapso porque o seu ser é estruturalmente dependente do suprimento externo. Ele não tem um self interno. Ele tem apenas uma casca brilhante que exige constante polimento externo. Vamos mergulhar nas 5 fases arquetípicas da queda narcísica que se seguem à sua retirada da projeção. A primeira fase: a fúria e o teste do espelho quebrado. O narcisista perceberá imediatamente a mudança. Não a mudança nas suas palavras, mas a mudança na sua vibração. Você se torna luminoso, perigoso. Ele não consegue mais ler o roteiro antigo no seu olhar. A primeira reação é a fúria narcísica. Ele vai intensificar a manipulação, as acusações, a vitimização e a desvalorização, usando todas as táticas que funcionaram no passado. Ele está testando. Será que ela realmente me abandonou? Será que a bateria voltou a funcionar? Ele tentará quebrar o seu novo espelho da integridade. Ele quer que você reaja, que volte a se defender, a explicar, a provar seu amor. Este é o teste de fogo da sua individuação. Se você se defende, se você entra no drama, você devolve a energia, e o ciclo se reinicia. A chave aqui é a indiferença absoluta. Não é ódio, porque o ódio ainda é um laço. É o reconhecimento de que o que ele está fazendo não tem nada a ver com você. É o desespero da sua própria sombra. Ele quer o seu choro, sua raiva, sua energia. Negue-o, oferecendo apenas o silêncio da autonomia. A segunda fase: o rastreamento
e a imitação do desejo. Se a fúria falha e você mantém a retirada, o narcisista entra na fase de rastreamento e de fingimento. Ele tentará se tornar o que você queria que ele fosse. Ele fará grandes promessas, chorará, pedirá perdão de forma teatral. Ele se transformará no gênio da lâmpada, pronto para realizar 3 desejos, apenas para que você o ligue novamente na tomada. Ele tentará espelhar a sua integridade, mas é uma imitação fria. Você precisa ver isso como o arquétipo da enganação. Ele está tentando atrair você para dentro do labirinto com falsas migalhas. Sua resposta deve ser a persistência na interioridade. Você não está mais procurando nele o que falta em você. Você está procurando em si mesma. O narcisista não pode oferecer a autenticidade, apenas a cópia de segunda mão. Rejeite o suborno emocional sem julgamento, apenas com o reconhecimento de que a promessa não é real, é apenas um anzol. A terceira fase: o vazio desintegrador e a busca desesperada por um novo self. Quando ele percebe que a retirada da projeção é permanente, que o seu self não está mais à sua disposição, ele se confronta com o vazio. Esta é a fase em que o narcisista cai e se torna metaforicamente o seu escravo. Não o seu escravo no sentido de servi-la, mas o escravo do seu próprio complexo. Ele se torna um escravo do desespero, porque a única coisa que o mantinha de pé era a sua energia. Ele tentará encontrar um novo suprimento desesperadamente, lançando-se sobre qualquer fonte que reflita o poder que ele perdeu. Mas cada nova fonte será cada vez mais rasa, mais insatisfatória. Ele é como o rei pescador da lenda arturiana, com uma ferida que nunca cicatriza. Ele busca a água, mas só encontra o mar salgado. A ferida dele é a falta de conexão com o self. E a sua retirada da projeção forçou o reconhecimento dessa ferida. Seu trabalho é se blindar contra qualquer sentimento de culpa. A culpa é a última arma dele. Você não é responsável pelo colapso dele. Ele é responsável pela escolha de viver na ilusão. A quarta fase: a projeção invertida e o ódio congelado. Nesta fase, o narcisista não te vê mais como uma fonte de suprimento, mas como a causa da sua dor. Ele te odeia com a intensidade que ele odeia a sua própria sombra. Ele te acusará de ser o narcisista, de ser fria, de ser a destruidora. Ele inverterá o roteiro completamente, projetando a sua própria maldade em você, tornando você a vilã da história que ele conta para o mundo e para si mesmo. Você deve permitir que ele a odeie. O ódio dele é a prova da sua liberdade. O ódio é um laço emocional, mas ele é menos destrutivo do que a dependência. O narcisista está agora consumido por ele mesmo, pela sua própria projeção tóxica. Ele está literalmente vivendo o inferno que ele tentava impor a você. Sua tarefa é aceitar o papel de vilã na narrativa dele. A aceitação do papel da má é um ato de poder supremo. Você não precisa da aprovação dele, nem da compreensão dele. A verdade de quem você é reside apenas em você. A quinta fase: a desintegração arquetípica e o silêncio. Se a retirada da projeção for mantida de forma absoluta e por tempo suficiente, o narcisista atinge o ponto de desintegração. Sua persona se torna excessivamente rígida e artificial. Ele pode desaparecer da sua vida completamente, como se nunca tivesse existido. Ou pode se transformar em um fantasma, uma sombra, repetindo padrões em outros lugares, mas com cada vez menos sucesso e brilho. Ele não se torna seu escravo no sentido físico, mas seu escravo no sentido psíquico. Ele é agora escravo da compulsão à repetição, forçado a viver a mesma farsa repetidamente, sem a alegria do suprimento real que você ofereceu. Ele é um autômato. Sua liberdade é a prisão dele. E isso é o que Jung chamava de destino. Quando você retira a projeção, você o obriga a confrontar o destino dele, que é a falta de self. E a falta de self é a maior servidão de todas. Agora vamos à profundidade do seu trabalho interno. A retirada da projeção é apenas o primeiro passo na alquimia.
A verdadeira transformação acontece quando você recolhe o ouro que foi projetado. O narcisista é apenas um portador da sombra que você precisa integrar. O que você via nele, o poder, o charme, a ousadia, a capacidade de se destacar, são qualidades que você tem, mas que você temia ou se recusava a expressar. Você precisa pegar essas qualidades de volta, lavá-las do egoísmo e da toxicidade dele e incorporá-las ao seu self. Isso é o que Jung chamava de processo de individuação. Não é sobre ser feliz ou ter sucesso. É sobre se tornar inteiro, sobre a união dos opostos, a luz e a escuridão, o feminino e o masculino, a consciência e o inconsciente. Você precisa mergulhar nas suas próprias feridas. Por que você foi atraída pela imagem de poder dele? Que necessidade profunda e arquetípica ele preenchia? Geralmente, a atração pelo narcisista está ligada ao complexo materno ou paterno, ao desejo de finalmente obter o reconhecimento, o amor ou a validação que foi negada na infância. O narcisista se apresenta como o curador dessa ferida, mas ele é apenas um espelho distorcido. A cura não vem dele. A cura vem quando você se torna o seu próprio pai, a sua própria mãe, o seu próprio curador. O luto e a aceitação da ilusão. A retirada da projeção exige um luto. Você precisa lamentar a ilusão, não a pessoa. Você precisa chorar a perda do potencial que você imaginou para a relação, o conto de fadas que o seu inconsciente criou. Jung nos lembra que a alma detesta o vazio, e quando a ilusão é quebrada, ela deixa um buraco. Este buraco não deve ser preenchido imediatamente por outra pessoa, nem por outra projeção. Ele deve ser preenchido pela sua própria substância, pela sua criatividade, pela sua busca pelo self. Permita a dor. A dor é o material de transmutação. A verdadeira alquimia transforma o chumbo da dor e do sofrimento no ouro da consciência. Se você tentar escapar da dor, você permanece ligada ao narcisista, porque o medo da dor é o cordão umbilical que o alimenta. O diálogo com a sombra. Você precisa dialogar com a sua própria sombra. O narcisista era a manifestação externa do que você temia ser. Você precisa perguntar: qual foi a parte de mim que se beneficiou desta relação? Qual parte de mim queria o caos, a excitação tóxica, o drama? Muitas vezes a vítima de um narcisista teme o seu próprio poder e atrai alguém que projeta um poder falso. Ao retirar a projeção, você precisa integrar o seu próprio poder. Você precisa se tornar a sua própria autoridade. O processo é lento e silencioso. Lembre-se, o que derruba o narcisista não é a sua raiva, mas a sua quietude. Não é o confronto, mas o silêncio. É a sua absoluta e inegociável retirada do investimento emocional. O narcisista precisa da sua voz para validar a sua existência. Ele precisa da sua dor para sentir prazer. Quando você fecha o canal de comunicação emocional, você o está submetendo à fome mais profunda, a fome da sua própria alma, a liberdade arquetípica. A liberdade que advém da retirada da projeção é a liberdade arquetípica. Você não é mais a vítima, a donzela em perigo ou a salvadora. Você se torna o herói ou a heroína da sua própria jornada, que passou pelo inferno e retornou com o tesouro da consciência. O narcisista que antes a controlava, agora é irrelevante. Ele está condenado a uma repetição eterna do seu próprio drama, uma marionete de sua persona e de seu complexo. Ele se torna escravo do seu próprio destino inconsciente, enquanto você, ao se tornar consciente, se torna o autor do seu. Você deve entender a seriedade deste ato. Retirar a projeção é um sacrifício. É o sacrifício da esperança de que ele mudará, o sacrifício da fantasia de que o amor redimirá o monstro. É no reconhecimento da realidade fria, da falta de humanidade dele, que a sua humanidade se reergue. Este é o paradoxo final. Para fazer o narcisista cair e se tornar escravo da própria sombra, você não precisa de força física ou de táticas sociais. Você precisa da força da sua própria alma, da vontade de olhar para dentro e de dizer: eu não dou mais o meu ouro para você.
Eu sou o meu próprio ouro. Quando você toma essa decisão, a realidade externa se ajusta. O espelho quebrado não reflete mais nada. E o predador, cego pelo próprio vazio, cai na armadilha do seu próprio complexo. Lembre-se sempre da profundidade do seu próprio ser. O narcisista é apenas um sintoma de uma ferida maior, coletiva e pessoal. O caminho para a libertação passa pela integração de sua própria sombra, pela aceitação de sua totalidade, incluindo os aspectos que você reprimiu. Não busque a perfeição, mas a inteireza. Não busque a vitória sobre o outro, mas o domínio sobre si mesma. Essa é a única forma de transcendência que pode verdadeiramente desestabilizar a teia da ilusão narcísica. A alma é o único lugar onde o poder reside de forma irrefutável. Enquanto você buscar seu valor fora, você será escrava. Quando você o encontra dentro, você liberta a si mesma. E o opressor, sem suprimento, é forçado à servidão do seu próprio inferno particular. O narcisista é uma entidade psíquica congelada no tempo, vivendo sob a tirania do complexo de inferioridade. Sua grande tarefa é a manutenção da persona grandiosa. Ele é como o mito de Sísifo, empurrando a pedra do ego para o topo da montanha a cada dia. O seu único descanso, o seu único alívio, vem do seu sofrimento. Quando você se retira, você não apenas nega o suprimento, você quebra o ciclo. A pedra cai, e ele não tem mais a força para levantá-la. Ele é forçado a confrontar o que está debaixo da máscara, o que Jung chamava de a criança divina ferida, mas sem a capacidade de curá-la. Ele fica paralisado pelo terror. Esse terror é o seu cárcere. A retirada da projeção deve ser um ato de dignidade radical. Não é um jogo. É uma redefinição de quem você é no universo. Você está declarando ao cosmos que o seu self é sagrado e que não está mais disponível para ser profanado. Para manter a retirada, você deve cultivar a atenção plena e o diálogo interno. A todo momento, quando o narcisista tentar puxá-la de volta com manipulações, ou quando a sua própria carência tentar fazê-la ligar para ele, você deve perguntar: estou agindo a partir do meu self ou a partir da minha ferida? Estou reagindo ao complexo dele ou estou agindo a partir da minha nova autonomia? A consistência nessa vigilância é a chave. O narcisista é mestre em encontrar a rachadura na sua armadura, a sua parte carente e não integrada. Se você integrar a sua sombra, se você aceitar as suas imperfeições e a sua força, não haverá rachaduras para ele explorar. Você se torna um campo de força. A implicação ética deste ato. Existe uma implicação ética profunda neste ato. Você não está agindo com vingança, mas com responsabilidade. Ao se tornar inteira, você está recusando a ser cúmplice da sua própria destruição e da ilusão dele. Você está, paradoxalmente, oferecendo a ele a única chance de verdade, que é o confronto com a sua própria nulidade, mesmo que ele não a aproveite. Você está se tornando o catalisador da sua própria transformação. E essa transformação é o que o mundo precisa, mais do que qualquer tática social ou briga de relacionamento. O mundo precisa de indivíduos que retiraram as suas projeções, que carregam a sua própria sombra e que se tornaram conscientes do seu próprio destino. Quando você atinge esse estado de consciência, a energia da pessoa narcisista se torna irrelevante. Ela pode brilhar ou gritar. Para você, ela é apenas um ruído de fundo. Você está sintonizada na frequência da sua própria alma. O que é o verdadeiro escravo, afinal? É aquele que vive na ilusão, acorrentado ao seu próprio complexo, incapaz de escolher ou de amar. E o narcisista, ao perder o espelho que reflete seu poder, é forçado a se ver como realmente é. Um ser escravizado pela sua própria grandiosidade falsa. A sua liberdade é o martelo que quebra a prisão dele. E é um martelo forjado na fornalha da sua própria individuação. Este é o caminho do self. Não é fácil, mas é o único caminho para a realidade. A grande revelação que fica é que não existe tática externa que funcione contra o narcisista. Existe apenas a sua absoluta e irredutível transformação interna. Quando você muda quem você é no nível arquetípico,
O papel dele na sua vida se desintegra. Você deixa de ser a donzela e ele deixa de ser o dragão. Ele vira uma lagartixa inofensiva, forçada a rastejar em busca de outra presa que ainda esteja disposta a dar-lhe o seu self. Portanto, o ato de fazê-lo cair e se tornar o escravo de sua própria sombra é, na verdade, o ato de você se tornar a soberana do seu próprio reino. E esse é o único poder que realmente importa. Tudo o que dissemos aqui é apenas um mapa do território interno. A jornada deve ser trilhada por você. Você deve descer ao inferno de suas próprias projeções, enfrentar a sombra que o atraiu para o narcisista e retornar à superfície com o ouro. Pense no processo alquímico. O chumbo da sua dor e da sua dependência se transforma no ouro da sua autonomia. É a transmutação final. A serpente que engole a própria cauda, o símbolo da totalidade. O narcisista é apenas um catalisador cruel, um instrumento do destino que a força a olhar para dentro. Sem ele, talvez você nunca tivesse buscado a consciência. Ele foi a sua iniciação sombria no caminho da individuação. Agora o seu trabalho é transformar o veneno em remédio. Retirar a projeção é o primeiro gole. A integração da sombra é a cura completa. E a liberdade que advém disso é a eternidade. Sua alma não pertence a ele. Seu foco não pertence a ele. Sua energia é um recurso sagrado que deve ser direcionado para a construção do seu self, não para a manutenção da ilusão dele. Não volte para o labirinto. A saída é sempre o caminho para dentro. O narcisista cairá sozinho quando você parar de lhe dar o suporte para voar. A lição final que Jung nos deixou é que só podemos mudar o mundo se mudarmos a nós mesmos. Você não pode mudar o narcisista. Você só pode mudar a si mesma. E ao fazê-lo, você muda a dinâmica. Você força a queda. Você reescreve o seu destino. O narcisista é a imagem do ser humano não evoluído, preso na persona. Você tem a chance de se tornar a imagem do ser humano consciente, inteiro, livre da tirania do inconsciente. Então, permita que a sombra dele o consuma, enquanto você emerge para a luz. Que ele seja escravo de sua própria mentira. Que você seja livre em sua verdade. Quando a jornada de autoconhecimento é real, quando você integra o que foi projetado, a presença ou ausência daquele indivíduo se torna irrelevante. Ele não tem mais poder luminoso sobre você. Ele se torna apenas um fragmento de história. Isso é liberdade. Isso é a mestria do seu próprio destino. Esta verdade precisa ecoar na sua alma. A única e mais poderosa arma contra o narcisismo, contra o medo, contra a dor, é a sua própria consciência. Não há negociação. Não há tática. Há apenas ser. Abrace a sua sombra. Abrace o seu self. E veja como o castelo de vidro dele se desfaz em pó. A sua força reside na capacidade de amar a si mesma o suficiente para retirar o que é seu e não oferecê-lo a quem não tem a capacidade de valorizar. Permita que esta verdade seja o seu farol, que ela ilumine os cantos mais escuros da sua psique. Agora que você viu o mapa do labirinto, você tem a escolha de ficar vagando nas sombras ou de buscar o centro e reclamar o seu trono. Se este mergulho na psique ressoou com a verdade que a sua alma já conhece, e se você está pronta para iniciar a sua própria jornada de individuação e retirar de forma absoluta a projeção que o mantém na escuridão, eu o convido a se juntar a esta comunidade de buscadores. Curta este vídeo para que esta mensagem encontre outras almas presas no ciclo. Comente abaixo usando uma única palavra. O que você vai recolher de volta para si hoje? E claro, inscreva-se e ative o sino. O caminho do self é um caminho solitário, mas não precisa ser isolado. Junte-se a nós nesta busca pela totalidade e pela soberania da alma. A sua individuação é a nossa maior revolução. Comece agora. O perigo do narcisista não reside no que ele faz, mas no que ele representa. A personificação da repressão e da negação. Ele é o espelho distorcido que o universo coloca diante de nós para forçar a confrontação com nossos próprios aspectos renegados. A interação com o complexo narcisista é,
Em essência, uma oportunidade para um crescimento brutal, mas necessário. Se você se recusa a ver a sua própria sombra, o mundo a apresentará a você de forma amplificada e dolorosa, frequentemente através da figura de um narcisista. A verdadeira mestria sobre essa dinâmica não está em entender a psicologia do outro, mas em dominar a arquitetura da sua própria. O narcisista opera por um princípio de vazio. Ele não gera luz, apenas a reflete. E ele só pode refletir a luz que você projeta. Quando o self é incompleto, carente de amor e validação interna, ele procura preencher esse buraco através da fusão psíquica com o outro. É aí que reside o erro fatal. Você acreditou inconscientemente que o amor dele, o reconhecimento dele, preencheria a lacuna deixada pelas figuras parentais. Você projetou o arquétipo da mãe ou do pai perfeito no narcisista, esperando a conclusão de um ciclo emocional interrompido. O narcisista, sendo um buraco negro emocional, aceita avidamente essa projeção, transformando-a em sua fonte de energia. Ele não precisa trabalhar para construir o próprio valor. Ele apenas absorve o seu. O conceito de retirada da projeção, portanto, é a dissolução desse pacto inconsciente. Não se trata de uma separação física, mas de uma desfusão psíquica. Você está rompendo o cordão umbilical etéreo que o ligava a ele, um cordão que permitia o fluxo contínuo de sua energia vital para a manutenção da ilusão dele. Como a retirada da projeção afeta o narcisista a nível arquetípico, ele perde a sustentação da sua persona. A persona, para Jung, é a máscara que usamos para interagir com a sociedade. No narcisista, essa máscara é excessivamente rígida e inflada. Ela é feita de mentiras e de fantasias de grandiosidade. Mas, assim como um ator precisa de um palco e de um público para validar a sua performance, o narcisista precisa da sua projeção para validar a sua máscara. Quando você retira o olhar de admiração, o olhar de medo, o olhar de súplica, você está apagando o palco. A persona, sem sustentação, começa a flutuar no ar, parecendo ridícula e insustentável. O que o narcisista mais teme é a sua própria imagem no espelho da verdade. A verdade dele é a nulidade, o complexo de inferioridade. A retirada da projeção funciona como um solvente para a persona, revelando a frágil criança ferida que está por baixo, mas que ele é incapaz de cuidar. Ele não tem as ferramentas internas para o autocuidado ou para a regulação emocional. Ele só sabe buscar esse cuidado fora. É por isso que ele cai e se torna escravo. Ele se torna escravo da compulsão de encontrar um novo espelho, uma nova fonte de projeção. Ele está condenado a uma busca incessante, sem jamais encontrar satisfação, pois o que ele busca é a sua própria alma, que ele abandonou há muito tempo. Sua tarefa de individuação exige que você desenvolva a sua função de sentimento e pensamento de forma integrada. Você precisa sentir a dor do luto pela perda da fantasia, mas você também precisa pensar de forma clara e lógica sobre a realidade da situação. O narcisista prospera na confusão emocional. A clareza intelectual e a firmeza emocional são o veneno que o desmantela. O que acontece quando o narcisista, desesperado pela perda do suprimento, tenta o rollovering, ou o resgate? Ele tentará puxá-la de volta, manipulando as suas feridas mais profundas. Ele usará as palavras-chave que sabe que a atingem, ativando os seus complexos mais vulneráveis. Ele pode usar a doença, a súplica, a ameaça ou a promessa de um futuro mágico. É crucial reconhecer que isso não é amor. É desespero de sobrevivência psíquica. É a reação de um ser que está morrendo de fome emocional. E a única resposta é a indiferença numérica. Indiferença não é a ausência de sentimento, mas a ausência de reação. É a manutenção do seu centro, do seu self. Você se torna a montanha. O narcisista é a tempestade. A montanha não reage à tempestade, ela apenas permite que ela passe. A sua estabilidade interna é o que o desestabiliza. A retirada da projeção deve ser acompanhada de uma profunda reavaliação dos seus valores e da sua identidade.
O narcisista, ao longo do tempo, convenceu você de que os seus valores estavam errados, que as suas necessidades eram excessivas, que o seu julgamento era falho. Ele distorceu a sua realidade, um processo chamado de gaslighting, que não é apenas manipulação, mas uma tentativa de destruir a sua capacidade de se orientar no mundo. Você precisa reconstruir o seu centro de gravidade. Você precisa confiar na sua percepção, mesmo que ela contradiga tudo o que ele disse. Jung dizia que o encontro com a alma exige coragem. Exige a coragem de ser quem você é, independentemente da aprovação externa. Ao retirar a projeção, você está de fato se tornando o que você admirava e temia nele. Você está assumindo a responsabilidade pela sua própria força. Se você o via como forte e dominador, você precisa agora cultivar a sua própria força, mas enraizada na consciência e na ética, e não no ego. A sombra tem muitos rostos. Quando confrontamos o narcisista, estamos confrontando a sombra coletiva da sociedade que idolatra a aparência, o sucesso vazio e a grandiosidade sem substância. Ao se libertar, você não está apenas salvando a si mesma, você está se tornando um farol de integridade em um mundo que está adoecendo de narcisismo coletivo. O processo de desvinculação não é linear. Haverá momentos de recaída emocional, momentos em que a saudade da fantasia a puxará para trás. Nesses momentos, você deve recorrer ao seu diário de sombra. Escreva sobre a dor real que ele causou, a humilhação, a traição. Não para odiá-lo, mas para lembrar-se da realidade. A sua memória do sofrimento é o seu maior aliado contra o retorno à ilusão. O inconsciente, se não for trabalhado, tem uma tendência a romantizar o passado. Você deve forçar a consciência a reter a verdade da dor. A alquimia da dor. A dor é o material-prima da transmutação. O narcisista a feriu profundamente. Essa ferida não deve ser escondida ou negada. Ela deve ser vista, honrada e transformada. A ferida narcísica na vítima, muitas vezes, é a ferida da vergonha. Você se sente envergonhada por ter sido enganada, por ter permitido o abuso. O narcisista usou essa vergonha para controlá-la. Você precisa inverter a vergonha em honra. Honra por ter sobrevivido, honra por ter se levantado, honra por ter buscado a consciência. A vergonha só pode sobreviver no segredo. A consciência a dissolve. Ao retirar a projeção, você se torna o seu próprio herói. Você se torna o arquétipo do sobrevivente, do curador ferido. Você usou a experiência traumática como trampolim para a expansão da consciência. A queda do narcisista no nível simbólico. Simbolicamente, quando o narcisista cai e se torna escravo, ele se torna o sombra capturada. Ele se torna o demônio acorrentado ao seu próprio ego. Ele perde a sua mobilidade, a sua capacidade de encantar e seduzir, porque ele perdeu a sua energia. Ele se torna um personagem trágico, condenado a repetir o seu ciclo de destruição, mas agora sem a sua valiosa e rica fonte de suprimento. Ele é o rei em um reino deserto, onde a única súdita é a sua própria grandiosidade vazia. Você se torna o mago, o alquimista, a pessoa que transformou o veneno em poder. A sua presença, mesmo distante, torna-se um lembrete da sua falha, da sua incapacidade de amar verdadeiramente e de se conectar com a sua própria alma. O verdadeiro poder reside na não-ação. Muitas pessoas pensam que o poder é agir, confrontar, lutar. Mas, contra o narcisista, o verdadeiro poder é a não-ação reativa. É a quietude que desmantela o drama. Ele precisa do seu drama para validar o dele. Quando você se recusa a ser uma personagem na peça dele, o palco cai. A não-ação é a retirada da projeção levada à sua máxima potência. Você não está fazendo o jogo dele. Você está jogando o seu próprio jogo, que é o jogo da individuação. O caminho do sábio. O sábio não se envolve em batalhas inúteis. Ele observa e se retira para dentro. O seu foco não é o outro, mas o aprimoramento contínuo do self. Ao se libertar, você está reclamando o seu tempo. O tempo que você gastou pensando nele, tentando entendê-lo,
tentando salvá-lo. Esse tempo é o seu ativo mais precioso. Redirecione essa energia para a construção da sua própria vida significativa. A sua vida não é mais uma reação a dele, ela é uma criação sua. Este é o primeiro sinal de que a alquimia está funcionando. O narcisista coletivo. Não se iluda pensando que este problema é apenas pessoal. O narcisismo, como complexo, é endêmico na sociedade moderna. A cultura da imagem, da performance, da autoapresentação exagerada nas redes sociais, tudo isso são manifestações da persona inflada em escala global. Ao curar o seu próprio complexo narcísico, ao parar de buscar validação externa, você está contribuindo para a cura da sombra coletiva. Você se torna um ponto de luz, de autenticidade, em um oceano de falsidade. Você se torna a pessoa que se recusa a participar da farsa. O narcisismo e a falta de conexão com a natureza. Jung enfatizava a importância da conexão com a natureza e com o ritmo da vida. O narcisista está desconectado da natureza, da terra, do fluxo da vida. Ele vive em um mundo mental, de fantasia e controle. A sua cura exige que você se reconecte com o seu corpo, com a sua intuição, com o ritmo natural. Isso a ancora na realidade, no aqui e agora, o que é o oposto da fantasia narcísica. O narcisista não pode manipulá-la se você estiver plenamente presente no seu corpo e na realidade. Use a arte, a meditação, o movimento. Tudo o que a traz para a realidade da sua experiência interna. Isso fortalece o seu self e torna a projeção impossível. O arquétipo do curador ferido. Você não sai ilesa desta interação. Você está ferida. Mas a sua ferida pode se tornar a sua maior fonte de poder. O curador ferido é aquele que, por ter passado pela dor e a transformado, é capaz de ajudar os outros a fazer o mesmo. Você não precisa se tornar uma terapeuta ou guru. Você precisa apenas viver a sua vida de forma autêntica e consciente. Sua vida se torna a sua mensagem. O narcisista a feriu, mas ele não a destruiu. Ele a refinou. O fogo da experiência a purificou. A retirada da projeção é o ato de aceitar esse fogo e sair dele transformada. É a fênix que renasce das cinzas da sua própria ilusão. A rejeição final da máscara. Muitas vítimas de narcisistas guardam a esperança secreta de que ele mudará, ou que, em algum momento, ele reconhecerá o seu valor. Essa esperança é o último laço, o último fragmento de projeção. Você deve matar essa esperança, não com ódio, mas com clareza. Ele não tem a capacidade interna de mudar ou de reconhecer a verdade. O self dele está inacessível. A sua aceitação dessa realidade fria é a sua libertação final. É a rejeição absoluta da máscara que ele oferece. Ele não é o seu destino. Ele foi a sua lição. O destino do narcisista. Se o narcisista não busca o doloroso caminho da individuação, o que é raro, pois exige a admissão de sua própria fragilidade, ele está condenado a uma vida de repetição. Ele será um escravo do seu complexo. Ele terá que trocar de persona, trocar de vítima, trocar de ambiente, em uma busca incessante e fútil. Ele é o prisioneiro mais triste, porque a chave de sua cela está em sua própria mão, mas ele não consegue ver. Você, por outro lado, está segurando a chave da sua própria cela. Ao abrir a porta, você não apenas se liberta, mas sela o destino dele. A beleza da psicologia junguiana é que ela nos devolve o poder, não o poder de manipular o mundo externo, mas o poder de criar o nosso mundo interno. E o mundo interno, quando forte e consciente, é invulnerável à manipulação externa. A sua estabilidade é a sua vingança silenciosa. A sua paz é a sua maior vitória. Permita que o silêncio preencha os espaços que antes eram ocupados pelo caos e pelo drama. Use esse silêncio para ouvir a voz do seu self, a voz da sua intuição. Ela é o seu guia mais confiável. O self é a totalidade, a meta da individuação. É o seu centro organizador, que não pode ser manipulado por nenhum complexo externo. Ao se ancorar no seu self, você não está apenas se protegendo, você está se tornando inteira.
E a integridade é a única barreira impenetrável contra a toxicidade. A retirada da projeção é o ritual de passagem. É a morte da sua antiga identidade, a que era dependente da aprovação do outro, e o nascimento da sua identidade autônoma e consciente. Viva a sua vida como um ato de arte. O narcisista tentou pintar o seu quadro com cores feias. Agora pegue o pincel de volta e pinte a obra-prima que é a sua própria existência. O medo dele não pode mais ser o seu mestre. A carência dele não pode mais ser a sua responsabilidade. Você está livre, e nessa liberdade, ele encontra o seu limite. O limite que o força a confrontar o precipício de sua própria alma vazia. Ele cai, não por sua causa, mas pela ausência de você. A sua ausência é a verdade dele. Portanto, o ato de fazê-lo cair é um ato de autopreservação e de consciência. É o reconhecimento de que a sua única obrigação é com o seu próprio processo de individuação. Mantenha a firmeza. Mantenha a quietude. Mantenha a luz interna acesa. Ele não pode apagar o que é interno. A sua jornada agora é a de recolher os fragmentos da sua alma que foram espalhados durante a relação e costurá-los novamente em uma tapeçaria de força e sabedoria. Esse é o verdadeiro trabalho. Que você encontre a paz que transcende a necessidade de reconhecimento externo. Que você se torne o farol para si mesma. A última verdade é que você não precisa de permissão para ser você. Você já é. O ato de retirar a projeção é simplesmente o ato de viver essa verdade sem desculpas. Ele se torna o escravo de sua própria mentira. Você se torna a mestra de sua própria realidade. E essa diferença é o universo inteiro. O seu silêncio é o grito mais alto que ele jamais ouvirá, porque é o som da sua própria desintegração. A retirada da projeção é a declaração de independência da alma. Você não precisa gritar isso ao mundo. Você precisa apenas viver isso em silêncio e firmeza. Não existe um manual para lidar com o destino do outro. Existe apenas o manual de como construir o seu próprio. A sua construção é a ruína dele. Se você está em dúvida sobre o caminho, volte para o primeiro princípio. O que é verdadeiro para o seu self? O self não mente. Ele é a bússola que aponta para a totalidade. O narcisista é a manifestação da sombra que a sociedade se recusa a ver. Ao integrá-la, você se torna mais forte e mais consciente do que a maioria. Use o conhecimento não como arma, mas como lanterna. Ilumine o seu caminho. Deixe-o na escuridão que ele escolheu para si. O caminho para a liberdade é marcado pela dor, mas a dor é temporária. A liberdade é eterna. Seja a sua própria autoridade. Seja o seu próprio refúgio. Seja a sua própria verdade. Quando você se torna tudo isso para si, o narcisista se torna nada. Ele perde o seu poder luminoso. Ele é apenas um homem, ou uma mulher, vazio, acorrentado ao seu ego. A sua tarefa está completa. A projeção foi retirada. O ouro foi recolhido. A individuação está em curso. Abrace a sua jornada. Ela é o seu maior presente. O narcisista, agora escravo de sua própria repetição, é a prova da sua liberdade. Você olhou para o abismo e se recusou a cair. Você é a montanha. Você é o oceano. Você é o self. E isso é o suficiente. Que o som do seu próprio coração batendo seja a única validação que você precisa. O ciclo está quebrado. A transformação é real. Siga em frente com a dignidade daquele que conhece a própria verdade. O passado é cinzas. O futuro é a sua criação. A sua consciência é a espada que o cortou. Que você use essa espada apenas para proteger a sua nova vida. Lembre-se, o inimigo não estava lá fora. O inimigo era a sua projeção. E agora, ela foi desfeita. Você se torna a fonte. Você se torna o destino. E a alma, finalmente, respira. Livre do peso e da ilusão. A jornada continua, mas agora, você está no comando. Você é a capitã do seu navio. A tempestade passou. A luz é sua. Permita que essa sensação de poder e calma a guie. Ela é o fruto da sua difícil jornada.
O destino é forjado na consciência. E você escolheu a consciência. Essa escolha é o que faz o narcisista cair e se tornar o escravo de sua própria escuridão. Ele não pode mais se alimentar da sua luz. Você é livre. O caminho da individuação é o único caminho para a verdadeira soberania. Não existe atalho. Portanto, caminhe com firmeza, sabendo que a sua autonomia é a sua maior obra de arte. A última tentação é a vaidade de olhar para trás e se vangloriar da queda dele. Resista. A verdadeira mestria é a indiferença total, o foco em seu próprio crescimento. O narcisista é apenas um símbolo de uma fase superada. Deixe-o onde ele está, no passado. Seu futuro é a manifestação da sua alma consciente. Viva a sua verdade. Essa é a única resposta. O seu self é a sua bússola, a sua âncora e o seu navio. Confie nele. Não há mais necessidade de máscaras. Seja nua e autêntica. Isso é poder puro. A sua vida é um testamento de resiliência e de autodescoberta. Honre isso. Você se tornou a sua própria fonte de suprimento. E isso é indestrutível. A sua luz interior é o que o condenou à escravidão de sua própria sombra. Mantenha essa luz brilhando, que a sua paz seja contagiante e que a sua força inspire a todos que cruzarem o seu caminho. O drama acabou. A vida começa. Aceite o presente da sua nova realidade. Ela foi conquistada com sangue, suor e, mais importante, consciência. O trabalho do inconsciente é trazer à tona o que precisa ser curado. O narcisista cumpriu esse trabalho. Agora, despache-o. Você é mais do que a vítima. Você é a guerreira. Que essa verdade a fortaleça a cada dia. Este é o poder da retirada da projeção. É o fim do reinado dele e o início do seu. Que a sua jornada seja abençoada com a totalidade e a paz. O narcisista, agora uma nota de rodapé em sua história, está cumprindo o seu destino de repetição. Você, por outro lado, está vivendo o seu destino de transformação. Essa é a diferença crucial. Essa é a vitória silenciosa. A sua individualidade é a sua maior defesa. Cultive-a com zelo e reverência. Não há necessidade de mais palavras. Apenas ação consciente e firmeza no self. O resultado é garantido. A queda da ilusão dele e a ascensão da sua verdade. Permaneça no centro. Permaneça em silêncio. Permaneça forte. Sua alma está em paz. Isso é tudo. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma está sedenta por essa verdade. Permita que ela a inunde. O escravo é ele, acorrentado ao seu ego. Você é a libertadora. Viva essa liberdade a cada respiração. O seu caminho é de luz, mesmo que tenha começado nas sombras. E essa luz é a única coisa que realmente importa. Este é o segredo dos antigos. O poder está sempre em nós. O narcisista tentou roubar esse segredo. Você o recuperou. E agora, o jogo acabou. O caminho da individuação é a única forma de paz duradoura. Não se desvie dele. Você é o seu próprio destino. Escreva-o com grandeza. O conhecimento é o início da liberdade. A aplicação é a liberdade em si. Abrace a sua nova vida com gratidão e força. Que o seu coração se cure completamente, não através do esquecimento, mas através da superação consciente. O narcisista é apenas um fantasma do passado. Você é a realidade do presente. Viva no presente onde o poder realmente reside. A sua autonomia é o seu maior bem. Proteja-o. E lembre-se, a sua reação é o alimento dele. A sua indiferença é a sua fome. A quietude é a sua arma final. Ele cai, porque você se levantou. Que a força do seu self seja a sua eterna proteção. O ciclo se encerra. A vida nova começa. O seu futuro é a sua obra. Construa-o com sabedoria. A verdade é sempre a maior libertadora. O narcisista é a prova de que a falta de consciência é a pior das prisões. Você escolheu a consciência. Você escolheu a liberdade. E essa escolha é irreversível. Permita que o vazio dele seja o lembrete da sua plenitude. Abrace o seu processo de cura.
Ele é sagrado. A totalidade é o seu destino. O narcisista se torna o escravo de sua própria sombra. Você se torna a mestra de sua própria luz. Siga em frente, sem olhar para trás. O seu novo caminho é de poder, enraizado na autenticidade. Essa é a verdadeira transformação. E a única forma de vencer o jogo dele é recusar-se a jogar. Você se recusou. Você venceu. O seu silêncio agora fala mais alto do que todas as palavras. Que o seu futuro seja uma manifestação do seu self mais elevado. O trabalho está feito. A alma está livre. É hora de viver. É hora de ser. O narcisista é apenas o eco de uma história antiga. Você é a nova melodia. Viva-a com toda a sua alma. A sua maior força é a sua vulnerabilidade consciente. A sua aceitação de quem você realmente é. Isso é o que o narcisista não pode suportar. E é isso que o faz cair. A sua integridade é a sua armadura. Permaneça íntegra. Permaneça livre. A vida a espera. Vá ao encontro dela. O ciclo de dor foi quebrado. O ciclo de crescimento se iniciou. Agradeça a dor, pois ela a forçou à consciência. E agora, siga em frente. Com firmeza e graça. A sua liberdade é o seu maior ato de poder. Viva essa liberdade todos os dias. O narcisista é a imagem do passado. Você é o futuro. E o futuro é sempre mais forte. Que a sua jornada seja um exemplo de como a consciência vence a manipulação. O escravo dele. A soberana você. Lembre-se disso. A sua consciência é a chave mestra. Use-a. É o momento de reconstrução. Faça-o com amor e propósito. A sua vida é a prova. Não olhe para trás, exceto para ver o quão longe você chegou. O poder da retirada da projeção é absoluto. Use-o com responsabilidade. O mundo precisa da sua luz. Não a esconda mais. Você é o self. Você é a totalidade. O fim da ilusão. O início da verdade. Que essa força a leve a patamares de consciência que você nunca imaginou. O seu self é a sua residência final. Instale-se nele. A sua individualidade é a sua coroa. Use-a com orgulho. O narcisista se torna o fantoche de sua própria persona. Você se torna a alma livre. Siga em frente. E nunca mais duvide da sua própria força. A sua intuição é a sua aliada mais fiel. Ouça-a. O caminho está claro. A liberdade é sua. Agradeça a Jung por nos dar o mapa para o inconsciente. E agradeça a si mesma por ter tido a coragem de percorrê-lo. A sua vida é a sua obra-prima. O narcisista se torna uma lembrança distante. Você é o presente. Viva-o com intensidade e verdade. A sua força está na sua paz. A sua paz é a sua liberdade. A liberdade é a queda dele. A sua ascensão é a sua vitória. Viva, respire e seja. A essência está em você. O ciclo se fecha. A alma se abre. O seu processo de individuação é a sua revolução pessoal. Faça essa revolução ser grandiosa. A sua vida é a prova viva da superação. O narcisista é apenas um complexo, e complexos podem ser dissolvidos pela consciência. Dissolva-o de sua mente. Seja a sua própria fonte de luz. E o mundo se dobrará à sua nova realidade. O trabalho está feito. A sua liberdade é irreversível. Abrace a sua nova soberania. Você é o self. E isso é o suficiente. Que a sua paz seja inabalável. O caminho é longo, mas você está no controle. O narcisista é o espelho quebrado. Você é o diamante. Brilhe. Você se tornou a sua própria autoridade. E isso é a maior forma de poder. O seu destino é a totalidade. Alcance-a. A alma é livre. E o narcisista, ele é apenas a sombra que você deixou para trás. Vá em frente. O seu processo está completo. A liberdade é a sua recompensa. Viva-a. A sua verdade é a sua força. E a força é a sua autonomia. O narcisista está acorrentado. Você está voando. O céu é o limite para a alma consciente. Viva a sua vida plenamente. A sua história é de triunfo. A sua paz é a sua maior declaração. Que assim seja.
Você é livre. O trabalho está concluído. Siga o seu self. Essa é a única ordem. A sua jornada continua, mais forte e mais sábia. O narcisista é apenas a poeira que você limpou. Sua consciência é o seu tesouro. Guarde-o e viva a sua verdade. A sua paz é o seu poder. O seu poder é a sua liberdade. O seu destino é o seu self. Assuma-o. O ciclo se encerra com a sua vitória. Viva a sua soberania. E que a sua luz jamais se apague. O caminho é seu. A alma está em paz. O narcisista caiu. Você se levantou. Siga em frente com a sua nova força. A sua vida é a sua mensagem. E a mensagem é a liberdade. Que o seu coração se acalme. O terror acabou. O futuro é a sua criação. Crie-o com amor e consciência. A sua força reside na sua verdade. A sua verdade é o seu self. E o self é invencível. O ciclo se quebrou para sempre. Abrace a sua nova vida. Você é livre. A sua paz é a sua maior arma. Use-a para construir, não para destruir. A destruição dele é apenas um efeito colateral da sua construção. O foco é em você. Siga em frente com a força de um ser transformado. O seu destino é grandioso. Viva-o plenamente. A sua consciência é o seu guia. Confie nela. O seu self é a sua casa. Habite-o com alegria. A batalha acabou. A paz é real. Você é a totalidade. O narcisista é apenas o vazio. Que a sua luz seja a prova. O caminho é a individuação. Siga-o com determinação. A sua autonomia é o seu maior trunfo. O seu corpo é o seu templo. A sua mente é o seu domínio. A sua alma é a sua essência. Proteja-os. O seu trabalho está feito. A liberdade é sua. Viva-a sem limites. O narcisista é a memória da sua antiga prisão. Você é a realidade da sua nova liberdade. Abrace essa nova realidade e que a sua paz seja inabalável. Você é o self. O fim do ciclo. O início da luz. Viva a sua verdade. O seu poder é interno. A sua liberdade é eterna. O seu destino é a totalidade. Abrace a sua nova vida. Ela é o seu maior presente. O narcisista está em sua sombra. Você está em sua luz. Siga em frente, com dignidade e força. A sua paz é a sua vitória. Você é livre. O ciclo foi quebrado. A sua alma está em paz. Este é o resultado da consciência. Viva essa verdade. A sua força é a sua autonomia. A sua autonomia é a sua liberdade. A sua liberdade é a sua luz. O narcisista se torna o escravo de sua própria escuridão. Você se torna a mestra de sua própria consciência. O trabalho está feito. A sua vida é a sua obra. Construa-a com sabedoria. O seu self é o seu guia. Confie nele. A liberdade é sua. O seu destino é a totalidade. Viva-o. O ciclo se encerra. A luz é sua. Siga em frente com determinação. O poder está em você. E a sua paz é inabalável. O narcisista é apenas o passado. Você é o presente. Viva a sua verdade. O seu coração está curado. A sua alma está livre. Você venceu. O caminho da individuação é o único caminho. Siga-o. O fim do drama. O início da paz. O seu self é a sua recompensa. Abrace-o. Você é livre. A sua vida é a sua prova. Viva com autenticidade. O narcisista não pode mais tocá-la. Você está protegida pela sua consciência. O seu destino é a totalidade. Caminhe em direção a ele. A sua paz é a sua força. E a sua força é a sua liberdade. O trabalho está feito. A sua alma está em paz. O ciclo se encerra. A vida nova começa. Você é o self. E o self é livre. Viva a sua liberdade. O fim.